hoje, segunda-feira, vamos dar a segunda parte da Parashá de Shemot, e chamou o rei do Egito para as parteiras e falou para elas: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram as crianças vivas? Falaram as parteiras para o faraó: olha, as judias não são igual às mitzirotas egípcias. Elas são hayot, elas são como animais ou como parteiras. Antes da gente chegar, antes da parteira chegar, já nasce, elas já dão a luz. Vealado. Hayot Rena. Primeira explicação, elas são expert como uma parteira. Elas próprias são parteiras. Porque Hayot vem de Haim, de vida. A parteira ela ajuda a nascer a vida. Outra explicação, Rabotei no Darshu, elas são comparadas como animais do campo, que não precisam de parteiras. Onde a gente vê, comparado com Yehudá, outra tribo é comparado com um lobo, Bechor chorou como um boi, Ayalá Shluchá, uma gazela enviada. Mesmo as outras tribos que não foram comparadas com nenhum animal, a gente sabe que quando Yaakov abençoou os filhos, a brachá vale para todos. E quando Yaakov dá a brachá, compara alguma tribo com o leão, na verdade todas as outras tribos também foram comparadas de uma certa maneira. Além de ter um outro passuco também que fala como a tua mãe é como uma leoa. Então tem essa comparação com animais que não precisa de parteira para nascer. Por causa dessa bravura das parteiras judias, Deus fez o bem e recompensou as parteiras. E o povo cresceu e se ficou potente e forte muito. Vayetev Heitivlem fez bem para elas. E essa é a diferença numa palavra que a sua raiz, duas letras, você colocou o Vav e o Yud no início. Se você quer falar na linguagem de Vayafil, de fez, né, fez para alguém, no caso aqui, Hashem fez bem para as parteiras. Então, embaixo do Yud vai estar o Tzere, Vayetev. Que é chamado também de Kamatz Katan, como aqui, por exemplo, Vayetev Elokim, Vayerev Evat Yehudá, e assim em vários lugares, Hirbat Aniah, ele aumentou, e assim também Vayegel Asherit Nevuzradan, que ele exilou o povo, Higlai Tasherit, ele fez algo para alguém, ele exilou as pessoas. Yefen Zanav, ele colocou o rabo, para o outro lado do rabo, de novo, algo para fez para os outros, Refila Tacherim. Quando ele está falando que algo foi feito, vai e fala, aí o Yud, em vez de ficar com Ye, Sere fica com Hirik, fica com o I. Como, por exemplo, Vaitav Beinav, foi bom nos seus olhos, ficou bom, mas não é sobre alguém. Ou Vairevaam, o povo cresceu, então o povo em si cresceu, não fez alguém crescer. Vaigel Yehudá foi exilado. Vaifen, ele olhou para lá e para cá, e assim por diante. E aí o Rashi fala, não me responda, não fique me questionando de Vayeler, Vayesh, Vayered, que usam a expressão de Tzere também, por mais que está falando de coisas que a própria pessoa faz, ela foi, ela sentou, ela desceu, não algo que ela efetua em alguém, porque ela não é da mesma raiz da palavra, porque aqui o Yud vai fazer parte da raiz do verbo, como Eler, Yeshe, Vered, etc., que é o Yud, é uma parte da raiz do verbo que às vezes aparece, às vezes não. Outro Shlishit, uma terceira letra. Então, quando a raiz só tem duas letras, eu coloquei o Vav Yud pela conjugação, aí que vai ter essa regra. Aí teve Elohim Lamealdot, e qual foi essa coisa boa que Deus fez para elas? É o que continua falando na continuação. Já e foi que as parteiras temeram a Deus e Deus fez para elas casas. O que são essas casas? São, na verdade, as famílias importantes de Keuná e Leviá e realeza, que são chamadas de casa. Dito construir a casa de Deus. Servem a Deus no Beit HaMikdash, Kohanim e Levim, e o Beit HaMelech, a casa do rei, que é a ideia da realeza. Keuná e Leviá foi Yocheved, que ela teve Moshe, que era o pai de todos os Levim, e Aharon, o pai dos Kohanim, e a realeza de Miriam, descendente dela foi os reis do povo de Israel, porque ela casou com alguém que era da tribo de Eudá, como está explicado na Masechet Sotah. Vayetzav parou lechol amolemor, e o faraó mandou para todo o seu povo, como já não estava mais adiantando, nem o trabalho forçado, nem falar para as parteiras matar os meninos, agora o faraó se dirige para todo o povo, da criança que nascer, todo menino que nascer, joguem ele no Yeor, no rio Nilo, toda filha vocês vão fazer viver. Aqui tem uma mensagem fortíssima do faraó, que está querendo dizer o seguinte: peguem as crianças judias e coloquem no rio Nilo. Rio Nilo quer dizer que eu não rezo para Deus e peço chuva, eu acho que eu tenho a força. E as filhas façam ela viver do modo egípcio, não do modo judaico. Para todo o seu povo, diz Urashi, não só que o povo ia matar os judeus, o decreto incluía todo o povo também. Por quê? Naquele dia que nasceu Moshe, os astrólogos falaram para ele, olha, é hoje que nasceu o salvador deles.
E aí, a gente não sabe, como o astrólogo não tem a visão completa, ele não tem, né, uma profecia divina, se eles estão tentando descobrir, eles não sabem dizer se era egípcio ou judeu, esse Salvador. A gente só sabe que ele é futuro a ser castigado na água. Então ele decretou, inclusive, sobre os egípcios. Olha que coisa, o faraó mata toda a sua própria nação, né, para poder tentar se salvar aqui dessa situação. Kola Benelot, toda criança, não faz diferença só se nasceu para os hebreus, nasceu para os não-hebreus, todos que nasceram foram para o jogados no Rio Nilo. Na verdade, eles não sabiam que isso que eles estavam vendo na astrologia, que ele ia ser castigado na água, não tem nada a ver com o Rio Nilo, e sim que era um puro possível pecado dele bater na pedra para tirar a água, o Mei Merivá. E depois dessa história, que tem um decreto tão pesado para matar as crianças dos dias, teoricamente, não tinha mais por que ter filhos. Amram, pai de Moshe, ele tinha se separado da esposa, ele não queria ter filho, mas a filha dele convenceu ele a voltar, e foi homem da casa de Levi, que era Amram, pai de Moshe, e casou com a filha de Levi. A Yocheve, da mãe de Moshe, era filha do próprio Levi, que era o filho de Yaakov. Explica para a gente, ele estava afastado dela por causa do decreto do faraó, e agora ele devolveu, e como se tivesse feito um novo casamento, e ela acabou acontecendo um milagre dela ficar jovem, por mais que ela tinha 130 anos. Por quê? Ela nasceu justamente na entrada, na muralha ali, entrando no Egito, quando o povo desceu, quando a família de Yaakov desceu para o Egito. 210 anos eles ficaram lá. Quem tirou foi Moshe com 80 anos. Então, conclusão que quando ela teve o Moshe, ela estava com 130 anos, chama de filha de Levi, por mais que já era uma senhora, porque ela ganhou juventude, ela rejuvenesceu, como está explicado na Guemará, etc. E a mulher engravidou e deu à luz a um filho, e ela viu que ele era bom, e guardou ele por 3 meses. Como que ela viu que ele era bom? Quando ele nasceu, a casa se encheu de luz. Para as opiniões, o nome de Moshe original era Tov, ou Túvia, ou Or, luz. E ela não podia mais guardá-lo, e ela pegou uma cestinha de junco, e ela revestiu com betume, com barro, e colocou nela a criança, e colocou no junco ali, na beira do rio Nilo. Por que ela não podia mais guardá-lo? Na verdade, os egípcios eles calculavam pelo tamanho da barriga, etc. O dia que ela voltou a ter contato com Amram, e, na verdade, ele nasceu com 6 meses e 1 dia. Então, sabe que a mulher que dá à luz 7 meses, não são 7 meses completos, pode ser uma parte. Eles estavam verificando no final de 9 meses, então tinha 3 meses ali que sobrou para guardar o Moshe, mas depois desses 3 meses estava um perigo deixar Moshe em casa. Gomer, linguagem da Mishnah usa a palavra gemi, e em Laz, que é em arcaico, junco, que é junco, é algo que é mole, que aguenta tanto o mole tanto o duro, ou seja, justamente por ser flexível, ele não quebra tão fácil a cestinha. Bahemar o bazafet, Tefet, que tem um cheiro forte, o betume, o piche do lado de fora e o barro do lado de dentro. Para que o tzadik não cheire o cheiro ruim do Tefet, desse piche, desse betume, desse tipo de impermeabilizante. A taça em Bassufa, ela colocou lá num laguinho, ou seja, não no alto mar, vamos chamar assim, não lá muito dentro do rio, e sim num laguinho ali perto, Urushil Belaz, e assim é usado também o ciclo Kanevassuf. E a irmã, a Miriam, foi quem deu a ideia para Amram, para o pai, voltar a casar com a mãe. Ela ficou lá distante para saber o que ia acontecer com ele. E justamente naquele momento, a filha de Faraó desce para tomar banho no rio Nilo, com as suas jovens andando do lado, e ela viu aquela cesta dentro daquele junco ali no meio das plantas, e ela mandou a matar a sua mão ou a sua serva e pegou aquela cesta. Tomar banho no rio Nilo, você deve cortar o versículo e arrumar a ordem dele. A filha de Faraó, ela desceu para o rio Nilo para tomar banho. Parou, ela desceu sobre o Eor para tomar banho nele. Do lado de Eor estavam andando as cravas dela, aliado seria do lado da mão, o sentido é próximo. Às vezes é usada essa linguagem eliadi, tem a ver com a linguagem de mão, igual a mão é próxima à pessoa. E nossos sábios explicam o que quer dizer que elas estavam andando para onde é linguagem de morte, estavam indo embora, como linguagem usada, eis que eu estou indo morrer. Lamut, justamente porque elas advertiram ela. Elas falaram, como é que você vai salvar essa criança se o faraó, teu pai, está proibindo, você não está cumprindo? E o Passuk
ajuda essa explicação. Por que tem que escrever que as jovens estavam andando? Por que está falando disso? Realmente faz sentido falar que elas estavam indo embora, estavam morrendo. O que é amatar? A sua serva. E o Rahamim deu uma explicação também que é a linguagem da mão. Amar é a mão também. Mas pelo Dikduk, pela exatidão, pela gramática do Lashon HaKodesh, da linguagem santa do hebraico original, se fosse a mão, deveria estar escrito amatar, deguchar com mem, com um pontinho. Mas os Rahamim explicaram por que a amatar é a mão dela, que cresceu várias amot, cresceu muito para alcançar a cesta. E quando ela pegou essa cesta, ela abriu e ela viu a criança e eis que tinha um jovem chorando. Ela ficou com pena dele e ela falou, deve ser das crianças dos hebreus. Vatiftar, vaterieu, ela abriu e viu quem? Óbvio que ela abriu e viu o próprio Moshe, a própria criança. Literalmente viu a criança, isso é o literal. Pelo Midrash, ela viu ele quem? Viu a Shekinah, a presença de Deus. Eis que tinha um jovem, a voz dele era como um jovem. Ele era uma criança pequena, mas a voz era como um jovem. E a irmã dele, que estava ali perto, fala para a princesa, para a filha de Faraó, será que eu vou chamar para você uma mulher que pode amamentar das judias e vai amamentar para você a criança? Por que das judias? Por que ela citou isso? Porque, na verdade, a criança estava chorando e a Bati, a filha de Faraó, ela tentou dar para as egípcias darem de mamar para Moshe, e ele não quis mamar, porque a boca que era futura a falar com a Shekinah, com a presença divina, não ia mamar a não ser de uma mãe judia. Disse para ela, a filha de Faraó, vai, e foi a Alma, a jovem, e ela chamou nem mais nem menos que a mãe da criança. A Alma, que ela foi rápida, com agilidade, como um jovem, né? A Alma não era talvez tão jovem, e disse para ela, a filha de Faraó, Reilihi, leve para você, pegue para você essa criança, dê de mamar para mim e eu vou te pagar. E a mãe, a própria mulher que era mãe, pegou a criança e deu de mamar. Reilihi, leve para você. Na verdade, aqui tinha uma profecia sem perceber que ela teve uma profecia. Ela falou, esse aqui é seu, leve para você, ele é seu filho. Gemara fala uma coisa interessante, os Sadequim recebem recompensa para uma coisa deles mesmos. A Yocheve estava amamentando o seu próprio filho e ainda estava recebendo uma recompensa por isso. E o menino cresceu e ela trouxe de volta para a filha de Faraó, já que já não estava mais amamentando. E isso foi para ela como um filho. A Batia cuidou de Moshe e deu o nome dele de Moshe. Por que Moshe? Ela disse, da água eu tirei ele, Meshitihu. Diz o Rashi que é o verbo Meshitiu, Unclos traduz para a gente, né, que é a linguagem de trazer, de tirar de algum lugar. Como a Gemara fala, tirar o cabelo do leite. A expressão Mishal, e aqui também a tradução sobre Meshitiu é a mesma. Na linguagem hebraica, Meshitiu é tirar, como Loyamush, não vai tirar, não vai parar. Assim explicou Menachem, que é um sábio de gramática. E eu digo, diz Urashi, que não é da lógica da gramática de Mash e Amush, que seria tirar, e sim de Mashá, que é sair, Hotza'ah. Não tirar e sim sair, tirar para fora, sair. Como Yamsheni Maim Rabim, você vai me tirar de muitas águas, tirar para fora, nesse sentido. Porque se fosse do verbo mash, então não deveria falar meshitihu, e sim hamishotihu. Como uma pessoa que fala de quem levanta, é uma linguagem raiz com duas letras, kuf e mem, hakimoti. Ou do chav, aquele que volta, fala hashivoti. Assim por diante. Então, ou talvez mastiu, como linguagem em outro lugar. Mas aqui que está escrito meshitiu, é mais da palavra que tem o rei como base, como machá, baná, assat, sivá, vários verbos. Quando eu quero falar que fiz, como a Bate fala, eu tirei daqui o Moshe, então ele usou meshitiu, tem o yud no lugar do rei. Como baniti, asiti, tzvit, então meshitiu usou o yud. Ação muito interessante, que a Bate ela chamou o Moshe. Moshe é o que tira e não o Mashu, o que foi tirado, porque Moshe é o futuro, o que vai tirar o povo do Egito, ele é o que ajuda os outros.